aí, vamos falar de festa? Hoje a gente tem um tema que é polêmico, hein? Decoração. Se tem um tema que é polêmico, que tem trabalho, que tem ajuste e o mais difícil, achar o perfil e a personalidade do cliente, é esse tema que eu tô falando. Decoração. Algo que dá para você viajar, dá para você montar a cabeça do cliente, a nossa cabeça, construir projeto diferente, desmontar o projeto, remontar o projeto. Esse é o tema que a gente vai falar, que eu acho que vai ajudar muita gente. E para me ajudar, nada mais, nada menos que um cara com mais de 30 anos de experiência. Eu vou falar mais, senão ele vai ficar bravo comigo. Mas eu vou falar assim, ó, mais de 30 anos de experiência. Projetos grandes para 20 mil pessoas, 5 mil pessoas, 1.000 pessoas, projeto de 50 convidados. Esse é o cara que vai falar um pouquinho hoje sobre decoração, sobre uma empresa que ela é nova, com muita experiência, que está dando o que falar aqui no Tatuapé, principalmente para os nossos clientes e convidados em geral. Esse cara é o Orlando Torres! Bom é que tá parecendo programa de auditório. O que o Faustão falou pro Chapeuzinho, pro Lobo? Alô, meu! Essa aí é uma piadinha interna, nossa. Isso é uma piada. E aí, gatão? Tudo bem? Bom receber. Orlando Torres. Nada mais que o precursor aí do projeto Fator Decorações. É uma empresa que foi criada para atender somente os clientes do Fernandes. Com isso, lógico, facilitando. Com vários contratos fora do Fernandes já, também pelo trabalho bem feito. Pelo resultado. Pelo resultado. Eu tenho receio hoje do podcast, porque eu tô com uma pessoa que gosta de falar mais do que eu. Então, a gente não vai cortar, não. Ele vai falar em cima de mim, eu vou falar em cima dele, porque os dois gostam de falar. Verdade. Então, vamos falar de festa. Você fala, eu falo em cima de você e tá tudo certo. Mas fala nisso, seu cabelo ficou bom, viu? Não é tão liso como o meu, mas eu acho que esse produto... Mas aqui é muito spray, é muito spray. Depois eu vou mostrar uma fotinha que tiraram lá, me chamaram de emo. Fiz uma chapinha, um negócio. Mas mano, você achou? Eu achei bem legal. Mas assim, o meu bateu, levou, tá ótimo. Mas o teu demora muito pra secar? Aperta meu cabelo. Ele nem não, aperta meu cabelo. É bem bacana. Já ouviu falar do blindado? Não, aperta meu cabelo. Aperta. Ó, voltou. Não tem... É blindado. Aí, ó. Vamos falar de decoração, gente. Senta aí, Orlandinho. Senta aí. Um pouquinho aqui. Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Eu tava com ciúme, porque já teve 2 edições desse podcast e eu não tinha sido convidado. Eu confesso que eu estava extremamente irritado. Aí quando me ligaram ontem, eu falei, lembrou que eu existo. Mas te ligaram ontem? Da semana passada. Aí ontem era só pra mim... Porque se fosse ontem, aí eu ia ter que ser honesto com você, que foi pra tampar algum buraco. Eu tinha certeza. Mas não foi ontem. Mas, ó, viagem eu amo, profissional maravilhoso, né? Então, estamos juntos, estamos no mesmo perfil. Mas se eu tô aqui hoje, vamos falar de festa aí. É isso aí. Bom, seguinte. O Vicente Fernandes toda a vida teve parcerias com empresas de decoração. Entrou uma, saiu, entrou outra, saiu, aí outra voltou, e aí uma outra estava falindo, e aí a gente entendeu o momento e, graças a Deus, deu a volta por cima, e aí ficou, enfim. Entre idas e vindas, empresas boas, empresas esforçadas, para não falar outra coisa, surgiu a ideia de construir um projeto para atender somente os nossos clientes. E aí surgiu a empresa Fator Decorações. Por que Fator? Na verdade, a gente fez uma brincadeira com os nomes, né? Que é Nome de quem? Fábio e Torres, né? Então foi uma junção. Quem são os donos da empresa Fator? Na realidade, hoje a gente está na diretoria, que é o dono do Fernandes, e Orlando Torres, que já, como ele falou, tem alguns anos de mercado. A gente começou se conhecendo, trabalhando como profissionais, como funcionários de grandes agências de São Paulo, né? E aí, ao longo dos anos, a gente foi se aproximando, e com o casamento dele, como a gente comentou em outro momento ali embaixo, com amigos que estavam aqui embaixo conversando com a gente, com o casamento dele, que foi o ano passado, em junho, essa conhecimento de mercado que virou uma amizade, que virou uma parceria, virou essa sociedade. E é assim uma sociedade que a gente começou
efetivamente em setembro. É muito engraçado, não sei se você escuta, eu falo demais, ele já falou que ele está doido para Ó, falar. eu vou olhar mais para você, eu vou esquecer a câmera. A gente escuta muito, esses dias eu ouvi de um cliente que, assim, claro que a gente respeita a opinião dos amigos, concorrentes e profissionais da área. É uma empresa nova, sem dúvida nenhuma, ela é uma empresa que ela não tem um ano de vida. Ela vai fazer um ano em junho, mas é uma empresa que com meses de vida, hoje ela tem foram mais de 60 eventos entregues, todos com sucesso, e principalmente assim, com a preocupação de não ser mais um cliente dentro da empresa, e sim ser um exclusivo, ser especial. E aí a gente tem o orgulho de todas as nossas festas, ele até brinca muito comigo que eu tenho um chavão, né? Que todas essas velas iluminem felicidade, prosperidade, fertilidade, e realmente é o que eu desejo mesmo, que o meu cliente tenha em dobro tudo que ele me deu, porque foi aquele prazer de realizar o evento dele. Muito bom. Você vê como é difícil fazer um podcast com o Orlando? Esse tema, por exemplo, era o último. Ele já trouxe para o primeiro. Só fazer o quê? Edita esse é o Orlando, esse é o Orlando. Orlando, antes de falar sobre a Fator, por que você chama Fábio Miranda e Fábio Fernandes? Na realidade, eu procuro diferenciar as duas pessoas. Eu trabalhei muitos anos com o Miranda, né? Que era Miranda o sou mesmo eu, Fábio. Na época que eu era um vendedor de formatura. A gente trabalhou em agências grandes, São Paulo, a gente teve a oportunidade de fazer Bandeirante, Lago São Francisco, Arquidiocesanos, festa para realmente 5.000 pessoas, pavilhões com mais de 500 mesas, né, que era um Lago São Francisco, Engenharia Mauá. Então a gente começou essa história nossa sendo CLT, né? E aí ao longo dos anos a vida nos separou por fluxo de trabalho, e aí o Miranda virou o Fernandes, que também é um sobrenome dele. E aí eu procuro diferenciar nas nossas relações de reuniões, assim, o que é o Fábio Miranda, que é o Fábio, meu sócio da Fator, que me cobra não ter que ouvir do Fábio Fernandes uma qualidade a mais. Então, uma exigências que eu tenho dupla, tanto do Fábio Fernandes como do Fábio Miranda. Então, isso é uma brincadeira interna, que a gente faz muito isso, para realmente diferenciar e para dar para o meu funcionário hoje que existe o quê? A gente tem dupla responsabilidade. Aliás, 3 responsabilidades muito fortes com o meu cliente. Primeiro, o nome que a gente tem, pessoa física, Orlando Torres, e graças a Deus eu tenho uma história bacana, me orgulho muito dela. Tem a referência do Miranda, que me indicou, e o endosso do Fernandes, né? Então são 3 responsabilidades que a gente muito tem bom. Na hora de entregar uma festa. Bom, então a gente vai resumir aqui o podcast. Vocês estão falando com ex-vendedor de formatura, trabalhava vendendo formatura para as agências de formatura, e um ex-produtor de evento, que também trabalhava na mesma empresa, uma agência grande, muito grande, entregava grandes projetos. Então eu vendia as festas e o Orlando entregava. Ele é conhecido hoje como Orlando Torres, e eu como Fábio Fernandes hoje, proprietário das Casas Fernandes, e o Orlando hoje com um nome muito forte na área de decoração, com alguns anos de entrega de projetos fabulosos, eu vou perguntar para eles alguns. Aí ficou Fá, de Fábio, e Tor, de Torres, que é o sobrenome dele. Aí saiu a Fator Decorações. Bom, eu queria que você falasse, porque é o seguinte, você comentou que o pessoal sempre fala, pô, a Fator acabou de nascer e tal. O Orlando, qual foi o seu maior desafio de entrega de um projeto? Maior, que você fala assim, esse foi diferente. Eu não tenho como falar porque são segmentos diferentes, tá? Eu trabalho tanto na área do corporativo há muito tempo, a graduação que foi o meu início de vida, e através da graduação, ex-alunos, principalmente da área de medicina, pessoal que tinha mais um contato, começou a me chamar para fazer o social. Então a gente acabou se aproximando do social. Então assim, se você perguntar o maior evento da área de formatura, eu falo. Um São Francisco, uma faculdade de Direito lá de São Francisco. Direito lá de São Francisco. Quantas pessoas? Em torno, normalmente 400 alunos, são 5.000 pessoas que dá. 400 alunos vezes no mínimo 10 convidados, 45, 50, 60 mil pessoas que a gente usou, pavilhão Transamérica inteiro, pavilhão Imigrantes Grandes. Se a gente pegar um colégio menor, um Bandeirantes, 300 alunos, são 3.500 pessoas, então foram desafios grandes.
Uma história muito bacana, a gente tinha uma entrega da Sanfran num sábado, e a gente teve no mesmo pavilhão, que é muito comum dividir pavilhões, a Santander. E a gente teve que desmontar o Santander na sexta-feira e montar todo os direitos da São Francisco no sábado. Para quem não sabe, imagine o seguinte: eu faço uma festa numa sexta-feira para 250 convidados. Sem dúvida. Desmontar esse salão inteiro e montar ele para uma festa, fazer um casamento na sexta e no sábado. Uma referência para 250 pessoas. Sim. Agora imagina 20 vezes esse tamanho, 20 vezes, desmontar um pavilhão de 50 mil pessoas, ou seja, imagina a estrutura, desmontar ele inteiro e montar com outro layout, outra cara, um Santander também corporativo? Corporativo. Corporativo nada a ver. Uma graduação. Então olha que muito louco. Tem bagagem, tem conhecimento, sabe resolver um problema, porque quem faz uma transformação de uma cesta para um sábado, num pavilhão, sabe resolver problema. E esse é o cara que hoje está na linha de frente da entrega da Fator Decorações. Eu sou o sócio, eu fico mais ali na parte de gestão, financeiro, a parte operacional eu tento ajudar o máximo possível, e ele com a bagagem toda de entrega e construção de projeto. Operacional não, tá? O financeiro ele é bom, operacional não. Ele foge. Não, eu sei mandar no operacional. Ele sabe me cobrar. Um tecido que tá. O mais legal de trabalhar com o Fábio Miranda é que ele escuta muito o Fábio Fernandes. E o Fábio Fernandes é muito amigo dele. E liga para ele, olha, o tecido não tá no lugar, o fio não tá bem capado, não tá bem coberto. Então, esse senso, esse critério, essa preocupação da excelência de entregar para o cliente do Fernandes, isso tem sido uma responsabilidade muito grande. Isso tem sido bacana, não é uma cobrança negativa, e sim. Ele fala muito, né? Quando a gente percebe o erro, não é para criticar, mas sim para dar para o nosso cliente uma satisfação. Você acha que eu falo muito, Orlando? Bastante. Mas como a gente é um investidor bom, a gente trabalha nessa história e vale a pena, né? Até pelo congresso que ele pagou para a gente ir para a França. Não, fala um pouquinho disso aí. Nós vamos então, agora em setembro. Olha que negócio bacana. Nós vamos, lógico, juntar o útil ao agradável. Sim. A Fator, com menos de um ano, porém com muita experiência, muita bagagem, e eu na minha bagagem, dono do buffet, já vendeu mais de... A gente está no buffet, não tem uma água para beber? Água? Nós vamos pedir para o diretor, vamos falar de festa, colocar água para nós. Olha, tá vendo? Ele não deixa eu terminar o meu raciocínio. Mas foi ótimo, O bom é que eu sou bom de gravar assim, ó, aonde para. Bom, o negócio é o seguinte, olha que resumo bacana, eu acho bacana. Uma empresa com menos de um ano, vendeu-se mais de 200 festas, entregou mais de 60 já? Mais de 60 já. Menos de um ano, mais de 60 festas, menos de um ano não, uns 6 meses. 6 meses, foi meio ano. Começou outubro, né? Meio ano vendeu-se mais de 200 festas, entregou mais de 60 festas, lógico, com muita bagagem, muita experiência, eu com a minha experiência também, entendendo o que o meu cliente busca. Nós, com menos de um ano, vamos fazer um congresso em Paris, eu e Orlando, para entender um pouco mais das novidades, das tendências, trazer um pouquinho do conceito que eu acho lindíssimo. O Orlando tem uma experiência absurda de Paris. A gente vai trazer um pouquinho do conceito de decoração de Paris, é isso? Sim. A ideia, na realidade, é essa coisa mais conceitual que você está se buscando, esse estilo mais orgânico, até pela falta de insumos que de lá tem, não é como essa quantidade de flores que existe aqui. A Europa ela é muito mais carente, né? Então o estilo de arranjo que eles trabalham lá é uma coisa que a gente chama mais orgânico, mais botânico, é uma coisa mais leve. E é um conceito que está se buscando muito aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente vai ter essa oportunidade de ter esse conhecimento. Um amigo querido que mora lá vai nos auxiliar. E de lá a gente vai também, coincidentemente, que faz o mesmo circuito, a gente vai para Londres logo depois, que vai ter uma exposição de tendências de decoração. Então vai ser uma viagem bem legal. Vão ser 9 dias de trabalho. Eu não vou deixar de falar porque eu sou muito grato a Deus por onde Ele tem permitido eu passar e aonde Ele permitiu eu chegar. E aí quando você fala de uma viagem para Paris, para Londres, para fazer um congresso, para buscar referência,
e eu lembrar de que eu era vendedor de formatura, você é um produtor, e hoje a gente na linha de frente de um projeto Sim. tão bacana como esse, além dos Fernandes, a Fator, eu lembro de agradecer a Deus por onde a gente chegou, né, onde a gente está agora, e por saber aonde a gente pode chegar, porque a Fator ela vai dar trabalho, ela vai fazer barulho. E detalhe, já um grande detalhe, inclusive, a ideia da Fator não é tão diferente do Fernandes, porque a gestão também é minha, né, junto com o meu sócio. É trazer esse conceito de uma mega produção, de uma mega entrega com um custo que faça sentido. Porque eu vejo alguns decoradores, Orlando, eu acho muito bacana, tudo bem, parabéns para ele, mas um projeto que às vezes a gente pode entregar por 30, 40 mil reais, tem cliente pagando 70 mil reais. Eu, como empresário, eu acho bacana, porque tem uma rentabilidade maior, etc. E a gente quer trazer isso para o cliente. Eu acho que é isso que a gente vai entregar. É um projeto top, lógico, com 30, 40, 50, quanto o cliente aguentar, pagar num mega projeto, a gente vai desenvolver isso, mas é uma facilidade para os nossos clientes porque a gente está aqui. Eu não tenho custo de logística, é um pouco menor do que uma empresa de fora, eu consigo montar antes a decoração, o decorador de fora tem horas para montar, a desmontagem tem que ser na madrugada, sendo do Fernandes a gente tem uma flexibilidade. Com isso a gente quer repassar essa diferença de custo para os nossos clientes e manter uma mega qualidade ou até superior ao que a gente tem hoje no Tatuapé. Uma das coisas que para nós hoje tem sido um desafio, a gente tem uma coisa muito engraçada e complicada muitas vezes, que as pessoas falam assim, mas essa empresa é do Fernandes, então tem que ser tudo mais barato, tudo de graça. São duas empresas com a identidade própria, tá? Sim. Claro que a gente tem a influência e principalmente a preocupação de atender o cliente do Fernandes com excelência. Mas hoje também a gente tem a preocupação de ser uma coisa justa, né? Que aí é onde o Fábio, eu adoro quando ele fala, vamos falar de festa e vamos abrir o jogo. Realmente hoje existe uma influência, existe uma tendência da coisa realmente estar além do preço real. O que a gente tem buscado, não desfazendo e não desmerecendo a qualidade de ninguém, é trazer a qualidade dentro de um preço justo que o nosso cliente atenda e precise. Sim. Às vezes eu falo muito assim, a troca da flor. Orlando, eu converso isso muito com o meu cliente. Eu quero um tipo de espécie floral. Aí eu falo para ele, poxa, se a gente usar essa, vai dar o mesmo efeito e o mesmo resultado com uma qualidade menor. Faz questão da outra mais cara? Não. A minha rentabilidade, de repente, está valendo muito mais a pena do que eu investir numa flor caríssima. E a gente depende muito de época de ano. Então, essa experiência de mercado, essa experiência de insumos, essa experiência do período do ano que dá para ser usado, essa experiência que a gente tem trazido para os nossos clientes. Agora há pouco a gente estava com uma cliente que veio fazer um orçamento, o tema era Mamma Mia, né? Então a gente viu o orçamento que ela me trouxe, não pedimos, mas assim, um preço fora da curva, e ela falou, poxa, e não tinha nada muito a ver. E às vezes a gente trouxe de festas que a gente já fez, um conceito para ela que ela saiu mega feliz, saiu agora há pouco, me atrasei até por causa de podcast, peço desculpa, em função disso. Então, qual é o grande objetivo hoje da Fator? É trazer qualidade, trazer realmente um diferencial e, principalmente, atender a expectativa de cada cliente. Eu falo que cada cliente não é porque ele tem 100 mil reais ou que ele venha ter 30 mil para a festa que a gente não está dando a mesma preocupação, a mesmo atendimento, né? Então, a gente escuta muito isso. Poxa, eu fui lá, não me deram um devido. Bom, peraí, o que você deseja? E o que a gente lida com sonho, isso é que é muito legal. A gente fazer materializar aquilo que a pessoa sonhou. Porque às vezes uma noiva, ela teve a vida inteira pensando nisso, é uma debutante, tem o sonho dela. Aí por trás da noiva tem a realidade, que é o budget dela. Por trás da debutante tem a realidade, que é o pai investindo. Então o que cabe a nós na questão de produção? Isso é muito legal também, só para resumir esse tema, é que a gente procura evitar atravessadores, às vezes a gente procura evitar pessoas que venham, a gente tem essa ligação direta com o nosso cliente. Por ele passar, então hoje a gente não tem, às vezes, terceiros ou interesses, não, a coisa vai direto, é como se só fosse comprar direto na fonte, não tem atravessador supervalorizando esses produtos. Então, eu acho que isso tem sido
é um grande diferencial dos clientes do Fernandes, e foi esse o objetivo que o Fábio, quando pensou, pô, eu não quero mais indicar e ter problemas. A gente, às vezes, eles indicavam e tínhamos problema na entrega. Tinha muito. E hoje não. A gente, todas as nossas festas, em todas, a gente nunca teve uma reclamação de um cliente. O fato é, o meu objetivo como buffet é construir a maior estrutura, ou a maior possível estrutura, para poder facilitar a vida do cliente. Hoje a gente tem o buffet, toda a parte técnica, aí nós temos o bar, que era terceirizado há muitos anos atrás, a gente já tem o bar próprio da casa. Agora nós temos a decoração, que é uma outra empresa, mas é do Grupo Fernandes também, como sócios, e trazer o máximo de estrutura, porque uma coisa acontece em todos os buffets. Quanto mais empresa envolvida na entrega do único projeto, maior o risco de problema. É aquele ditado que diz assim, muito cacique para pouco índio. Muito dono de empresa, muito gestor, muito gerente de empresa para entregar o mesmo projeto. Um projeto que a gente entregava para 50 mil pessoas, praticamente sozinhos, né? Montava toda a estrutura. Hoje, às vezes a gente pega uma festa de 250 convidados, tem 10 empresas, 15 empresas. Um monte de empresa lucrando, que legal, parabéns para todas as empresas. Mas se eu posso ter a maior estrutura possível para entregar para o cliente, essa facilidade, ele fecha comigo a decoração, ele fecha comigo a festa, ele fecha comigo a parte de som, iluminação, a técnica, o rádio, ele não vai ter problema nenhum. Cara, vai ficar fácil, é um cacique só mandando toda a diretriz da festa. Então esse é mais um facilitador para o cliente. Quando você contrata uma empresa de decoração de fora, essa empresa vai ter que se comunicar com a gente, ela vai ter que entender os nossos horários, você vai ter que se responsabilizar por tudo que ele fizer de errado aqui dentro do buffet. Olha isso. Se você contratar uma empresa de fora e essa empresa riscar o piso, ela quebrar um espelho, isso acontece o tempo inteiro. Quem paga por isso é o cliente, que é o cliente que trouxe essa empresa. E às vezes, por cara de fora, hoje a gente tem no Fernandes, indiscutivelmente, essa questão tecnológica hoje da casa, não é porque eu estou aqui dentro, não tem como se discutir. Contra fatos não tem argumentos, é uma projeção incrível, é uma comunicação visual maravilhosa. E a cada dia esse homem, se você vê se você vir horário, hoje ele está elegante, muito bonito seu tênis, por sinal, gostei bastante. Combina comigo, né? Mas tudo bem, ela está aí no seu pé. Mas esse homem está pendurado no andaime, esse homem está reformando, esse homem ele tem essa coisa de ter a casa em constante movimento, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Zona Sul, tá? É outra coisa. Que é outra casa que vai abrir a terceira que ele quer agora na Zona Sul. Falei demais? Falei, né? Mas tudo bem, deixa eu falar depois. Você sempre fala demais, mas fala bem. Mas o legal, assim, é a preocupação que às vezes a pessoa vem de fora, ele não tem a preocupação com a casa. E principalmente ele não está nem aí o que vai depois, você vai ter ligação da produção do Fernandes, como esses dias deixaram a mesa toda arriscada, a cliente pagou quase R$800 para realmente polir de novo a mesa. Porque inventaram um material... Ou seja, contratou uma empresa de fora, essa empresa arriscou a mesa do Fernandes. Exatamente. E o cliente pagou R$800. Porque teve que polir com a mesa machetada estilo inglês. Já teve casos do cliente, infelizmente, não fico feliz com mais isso. Caro de LED. Até porque me dá trabalho eu reformar, arrumar. Ela pagar 4, 5 mil reais para reposição. Porque um fornecedor riscou o piso. Acabou com o piso. E principalmente, né, a preocupação que no outro dia tem uma festa. E o cliente do outro dia ele não quer a casa sem a devida qualidade que ele entregou. Então é uma preocupação não só com quem já saiu, mas com quem está entrando. Então, assim, é esse o nosso objetivo, trazer para o cliente do Fernandes qualidade, comodidade, porque é uma fechando com a empresa do grupo. Exatamente. E principalmente, né, uma certeza de que vai ter uma garantia do que vai ter. Principalmente hoje em dia, hoje a gente tem tido uma grande aceitação de clientes 27, do ano de 26 e 27, porque está a longo prazo. Então hoje as pessoas têm medo de fazer o investimento, porque será que a empresa vai estar lá em 27? E a gente não, a nossa base está aqui. A segurança é o chão do Fernandes, né? Exatamente. Bom, Orlando Torres, quais são os principais temas de decoração que estão pedindo hoje? Fala, pessoal. Muito legal é que voltou essa coisa da tematização. Os eventos temáticos, né, em cassinos enrolados. Antigamente,
as debutantes estavam fugindo um pouco disso. De uns 5 anos para cá, voltou essa, que eu acho muito legal, porque é uma coisa infantil. Eu acho que as adolescentes voltaram a ter essa coisa de sonhos infantis, né? Do Enrolados, de princesa, de Disney, de cassino. Então, esses temas realmente hoje a gente percebe que tornou-se uma frequência muito grande de se fazer as festas, no que se refere a festa de debutante. E a festa de casamento hoje a gente percebe como tem tomado, né? A pessoa fala que o mercado não está aquecido, o mercado está todo vapor, a gente vem trabalhando demais, né? Sim, Fernandes está indo estrutura para uma terceira casa porque não tem data. Então a gente vê as pessoas com alegria de casar, porque a gente lida com celebrar a vida. Sim. Eu não sei se é porque após a pandemia, aquele desespero todo que as pessoas tiveram, festejando tanto a não alegria, hoje as pessoas estão tendo prazer de retomar, Exatamente. de agrupar pessoas, de agregar, de festejar. Então isso tem sido muito legal. 3 temas mais pedidos para debutante. Eu acho que Enrolados, que hoje está realmente no primeiro lugar, a primeira parada de sucesso para elas. Eu acho que as Disney, as princesas no geral, e eu acho que é Cassino. Cassino é um tema que eles gostam. Para debutante, tá pondo Cassino? Cassino ainda faz muita festa, elas gostam muito. E é legal porque o tema Cassino, essa coisa do vermelho, né? Porque aí sim engloba Cassino, Bela e a Fera, às vezes Mad Gala. Às vezes a adolescente não sabe nem o que ela quer muito definir, mas ela tem o sonho do vermelho. Mas Sim. o vermelho se ramifica nesses 3 temas, né? É comum você falar muito de céu estrelado e Era do Gelo. O que diferencia o azul é o céu estrelado, o preto que a gente usa em acervos e o outro no branco. Então, assim, é legal quando a gente começa a conversar com ela, ela vem com a imagem de uma festa. A gente começa, não, mas eu quero essa outra. Então, captar o sonho delas é muito legal. É uma coisa Então, muito os 3 bacana. temas hoje mais pedidos, Enrolados, isso Enrolados nos últimos hoje. dias, Enrolados, Princesa, no Disney geral, em geral. Disney em geral, Isso. e bem temático, nada princesa, um negócio mais moderno, Cassino. Assim. Os 3 temas. As 2 cores mais pedidas hoje para entrega de decoração. Pink, rosa, vermelho, essas cores mais Pink, rosa, vermelho são 3 cores. vibrantes, e trabalhar nos tons de azul, branco e lilás. 2 cores. Pink, rosa e vermelho são 3 cores. As 2 cores. Só que aí nós estamos falando de uma questão de concepção de decoração. Como você não é decorador, você foi muito simplista. Sou empresário de decoração. Eu entendo a sua limitação, entendeu? Eu não quis ser, né? A gente não dá para fazer festa com 2 cores, né? Então a gente tem os complementos. Qual as cores? Quando eu falo de uma festa, a minha festa foi predominante. Pink, rosa, vermelho é uma combinação muito legal. Pink, o rosa e o vermelho. Ela dá essa coisa meio vibrante, essa coisa meio quente de inverno, mas só que o inverno, eu falei a palavra errada, é uma coisa mais verão mesmo, uma coisa mais alegre, tá? E quando a gente vem para esses tons mais invernais, a gente tem o branco, o azul, o lilás, que joga muito nessa linha aí. Tá. Aí a gente fala de paletas de cores, Paletas de cores. Quando eu falo assim, 2 cores e tal, o que me vem na cabeça? Há um tempo atrás, nem muito tempo atrás, 5, 7 anos atrás, quando se falava em debutante, era Tiffany. Era o azul Tiffany. Tudo assim, debutante é Tiffany. A cor ou toalha, ou cortina, enfim, a cor predominante era Tiffany. Então, se as 3 cores, a paleta que mais se usa é vermelho, rosa e pink. Então, eu diria que uma paleta muito pedida hoje mais voltada para o vermelho. Isso. Eu acho que assim, talvez eu me expressei errado porque eu não entendi o que você quis dizer. No sentido de florais e concepção de festa, não. Você falou uma coisa muito legal. Existe a estrutura da festa. Qual é a estrutura da festa? Normalmente a gente trabalha com preto, normalmente a gente procura trabalhar ou com branco ou com cores mais fortes. Então, por exemplo, se você pega um tema Victoria's Secret, encaixa uma toalha pink, um tema Enrolados, encaixa uma toalha roxa. Então, pede esse processo. Mas, no básico, é o preto, que a maior parte das casas trabalham. Quando a gente trabalha com preto, ele é multifacetado. Então, tudo que você joga, desde uma festa, o seu casamento, uma festa extremamente clássica, mas tudo que usamos foi preto. Preto e branco. E o branco. E foi uma ambiente todinho branco
e a festa todinha preta. Aí, uma festa extremamente clássica, porém um clássico moderno, né? Então a gente... Uma festa chique? Extremamente A minha festa chique? ficou. Haja vista que por isso que você me trouxe, senão eu não teria nem vindo, se não tivesse sido uma festa elegante. Mas voltando à questão das cores hoje, o Tiffany realmente saiu um pouco de uso, né? Então hoje se usa muito essa coisa do preto mesmo, o branco, que é o Fendi para casamento, eles gostam muito, um verde musgo. Então isso, quando eu digo no estrutural de móveis, de toalha, aí vem a palheta de cores e flores. Aí agora acho que nós fomos um pouco mais claro para eles. Qual é o estilo que mais sai? Clássico ou moderno? Casamento clássico. Eu acho que hoje nos casamentos ainda se mantém essa coisa, a noiva ela tem... debutante. A debutante hoje é uma linha mais moderna. A gente está usando muito iluminação, a gente está usando muito LED, quando não existe uma tematização. Sim. Tá? Então a debutante hoje elas são mais ousadas, elas gostam, principalmente com a junção de parceiros, que a gente não tem como não mandar um abraço para o Biagi, né? Que ele traz essa modernidade para as festas, esses elementos que ele faz, personagens que agrega muito. Então acho que soma muito a coisa do moderno. Quando é temático, aí sim, a gente viaja no sonho delas. Muito bom. Eu queria que a gente falasse sobre o conceito de mobiliário, sofá, lounges, bistrôs e tal, que nós estamos desenvolvendo agora, que nos próximos 6 meses aí, acho que é a entrega de todo o material que a gente está construindo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito novo que a gente vai trazer. Quando a gente começou um pouco tímido, mas a gente procurou trabalhar com as camas uniques, móveis retos e coisas coringas, né? Então a gente teve as camas Barbarella, que essas redondas capitonadas, os sofás para casamento, que eram coringas que se usavam em todas as festas. Aí, isso eu devo a glória toda a ele, assim. O Fábio está buscando, e isso para mim tem sido muito bacana, vamos estar criando, e já está muita coisa em produção já, móveis mais conceituais, esse estilo mais orgânico mesmo, esses sofás com uma pigmentação, uma cor mais diferenciada, e cada casa a gente vai estar criando em cada canto um móvel adequado para aquele ambiente. E de uma maneira que em todas as festas possam estar se adaptando. Então, assim, são móveis mais estilosos, mais conceituais que estão sendo criados. Então nós estamos desenvolvendo um mobiliário exclusivo para atender as casas. Sim. Quando eu falo exclusivo para atender a casa, vou fazer uma observação. Você traz um decorador de fora ou você usa um acervo de decoração para atender 30 casas que você atende, que o decorador atende casa X, Y, Z, enfim, que é o que o decorador faz. Ele é decorador e ele decora em qualquer lugar. Ele traz uma cortina de 6 metros para um direito de 3. Aí o que acontece? Enrola embaixo, amarra, é o famoso truque. Ele traz um sofá de 4 metros para um ambiente de 20 metros. Aí fica aquele sofá e não dá para pôr 2, senão fica demais. Então a nossa ideia é construir mobiliário, um acervo mesmo de decoração, que está super em tendência, espelhado, bistrô espelhado, mesas espelhadas, cubos espelhados, lustres em S, lustres em Z, lustre peão, sofá em S, tem coisa que eu estou falando que ele nem sabe ainda, mas vamos fazer, sofá diferente, um verde, que eu sou apaixonado por sofá verde, meu Deus do céu, eu acho extremamente chique, é extremamente moderno. Então a gente vai criar um portfólio agora, um material, que assim, você quer uma cortina branca, preta, rosa, ela é própria para casa, nenhum decorador vai ter. Tá ajustadinha, quer um sofá? Pô, para aquela casa eu tenho 4 tipos de sofá, que ela se encaixa no hall, ela se encaixa... vai ser diferenciado. Ele escuta muito do Fernandes, viu, Miranda? Porque o Fernandes que liga para ele, liga para mim, olha, Orlando, Fernandes acabou de me ligar, quando a gente deixa um pouquinho a mais, ele fala, vamos ajeitar isso, que não é essa visão que eu quero para casa, Fernandes. Porque eu acho que assim, cara, não tem como você ser uma empresa de decoração exclusiva num salão onde você vende todas as festas, cara, por que você vai adaptar se você pode ter um material próprio para ela? Então é isso, é criar algo diferente. Decoração por decoração
a gente mantém os que a gente já tinha, com problema ou não, um atrasa, outro não entrega, outro aquela coisa de se adaptar aos nossos horários, aí quer entregar num dia antes, eu não posso receber. Pô, se a gente tem o que é o desejo de qualquer decorador, tem um espaço seu para decorar. Hoje a Fator tem um espaço dela para decorar. São 2 buffets aqui no Tatuapé. E a gente vai abrir outro agora que a gente já fala disso. Então, quer dizer, vamos construir um material próprio para cada festa, para cada casa. Ou seja, não vai ter nada fora do lugar, tudo ajustado. Vai ser uma casinha de boneca. Certo? Sim. Tudo isso para a gente entrar no conceito Zona Sul. Sim. A Fator e o Fernandes está construindo um conceito, se apresentando de tal forma para que a gente possa elevar ainda mais o nosso nível, que é o que a gente vem trabalhando o tempo inteiro, nível de entrega, nível de venda, nível de produção, subindo esses níveis para nos colocarmos numa prateleira diferente, para que a gente possa agora startar um projeto da Zona Sul. Estamos finalizando uma negociação. Eu sonho em, nos próximos 12 meses, ter uma casa, ou a casa das casas, na Zona Sul. Aí a gente vai ter uma casa diferenciada, mais uma. Nós vamos ter um projeto diferenciado, que é uma casa maior, então a gente vai entrar com projetos diferentes, com um mobiliário diferente, e tudo isso vai favorecer as 3 casas. O que está lá serve para cá, e a gente vai usar todo esse material, nível Zona Sul, nível Tatuapé, para entregar para você a melhor festa possível. É muito engraçado como a gente... O ser humano vive em constante reciclagem e mudança, né? A gente às vezes está numa linha, uma zona de conforto, a gente vem numa batida ou vem num trabalho, mas eu acho que esse período dessa convivência aqui, desse novo projeto, eu acho que é uma busca diária de um do outro cobrar uma mudança, cobrar uma melhora, né? E a gente está se preparando realmente para esse projeto novo que está a todo vapor já. E eu acho que vai ser uma experiência e uma entrega muito bacana para os próximos clientes que vão vir. E isso está refletindo diretamente ao trabalho aqui da Zona do Tatuapé, né? Em poucas palavras, que eu sei que é difícil, que você é um cara eloquente. Vamos esforçar. Em poucas palavras, eu brinco com ele isso porque ele fala tanto quanto eu. É tão difícil achar alguém que fale tanto quanto eu e eu consegui encontrar uma altura. Em poucas palavras, por que o cliente hoje, tanto do Fernandes quanto de fora, deveria contratar a Fator? Eu acho pelo carinho e a preocupação em atender bem os nossos clientes. É satisfazer em cada detalhe. Eu acho que hoje a gente se preocupa em ouvir o que o cliente deseja. Que às vezes a gente chega no local, a pessoa não entende, é um enlatado, é um projeto já feito, e a gente não. A gente procura ouvir, entender, para poder entregar. Sua satisfação é o nosso desejo, tá? Então, é meio clichê, parece que a gente está dizendo, mas não. Para nós, hoje, a gente está tentando trabalhar cada dia o seu evento como sendo o mais especial nosso. Isso é que é o nosso desejo. Eu tenho muito prazer quando eu entrego para o meu cliente, eu vejo o sorriso. Eu acho que para quem vem acompanhando a gente na Fator, eu gravo com a minha cliente, então é prazeroso eu ver o sonho da minha debutante, o sonho da noiva. Então, essa entrega para mim. Então, cada evento para a Fator hoje não é mais um na agenda. Cada evento da Fator é a nossa satisfação do dia. Então, eu acho que esse Sua satisfação, o nosso prazer. É o seu sonho, a nossa realização. Ah, essa é boa. Muito bom. Eu brinquei com vocês aqui, eu conheço o Fábio há muitos anos, eu tenho mais de 20 anos que a gente trabalhou junto, como eu falei, em projetos muito grandes, né? E aí no casamento eu fiquei muito feliz pelo fato de que ele me deu a oportunidade de estar produzindo a festa dele. Foi extremamente prazeroso, foi um desafio muito legal, porque a Ana é uma querida, a noiva dele, que hoje é a esposa dele, e também extremamente criteriosa, e ela sabia o que queria. Mas não tem como eu não agradecer ao Fernandes. Eu acho que não é nem ao Fábio. Sócio da Fator. Sócio da Fator. É o Fernandes, assim. Hoje, a gente tem uma equipe muito legal de trabalhar. Eu fui recebido, eu falo que a Fator é uma ilha no meio do Fernandes, né? E a gente foi muito bem recebido. Eu acho que o mais importante que tem sido o sucesso da gente aqui é a união, é a parceria, é a cumplicidade, é o trabalho de equipe.
Então hoje a gente tem procurado passar, a gente tem conseguido passar isso para os nossos clientes, que não é um passando pano, mas um subindo junto para a satisfação do cliente. Então, obrigado a toda a equipe do Fernandes, obrigado a você por ter realmente nos dado a oportunidade da Fator estar realmente brilhando como está, com o sucesso que tem sido pelas entregas bem realizadas. Então, se a gente não fosse ao Fernandes, a gente não estava tendo essa força toda, não. Muito bom. Eu agradeço também, que eu acho que a construção desse projeto, ele é a soma, né, do que você tem para entregar, do que eu tenho para ajudar no projeto. Sim. E ele só dá certo, principalmente quando fala em sociedade, enfim. Quando tem duas cabeças, ele dá certo quando tem uma energia que corre para o mesmo lado, quando a energia bate. E a Fator hoje tem 2 sócios que pensam igual, que têm visões diferentes, mas que pensam igual com o mesmo objetivo. Entregar algo bacana, diferenciado, atender bem o cliente, fazer um valor justo, que eu acho que é legal. Vamos vender festa de 100 mil reais, uma decoração de 200 mil reais, mas nós vamos entregar uma festa de 200 mil reais. Sim. Essa é a mentalidade nossa. Então a gente pensa muito igual em alguns fatores, e a gente tem a mesma ideia, que é criar algo muito diferente que o mercado já vem entregando, que é uma mesmice. Bonito, mas para mim é uma mesmice. Sempre a mesma decoração, o mesmo sofá, o mesmo arranjo, a mesma peça. E o que a gente quer entregar são coisas diferentes o tempo inteiro, inovando. É isso que a gente vai fazer. E nós vamos chegar lá. Muito bom estar aqui. Bem para Fator e para Fernandes. Espera o nosso próximo bate-papo, eu e Orlando, vai ser em Paris. Então, em setembro, a gente está em Paris falando um pouquinho mais de decoração. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Meu produtor está falando comigo, aí eu me desconcentrei. Meu produtor. Por isso que a gente tem... Produtor, não. Diretor de arte. Diretor de direção. Diretor do quê? Idealizador. É verdade. Cabeçou todo o projeto. Esse é o Diego Febrolho. Ele tá puto aí que eu falei Diogo. Diego Febrolho. Esse é o diretor master ultrassônico da Fator. Da Fator. Olha, eu tô me enrolando todo. Tá tudo bem com você? Brincadeira, eu fui falar o nome dele e fiquei nervoso. Se empolgou. Bom, nosso diretor, Diego Febrolho. Agora acertei o nome dele. Parece que eu nem vivo com ele. Diego Febrolho tá lembrando que eu tenho que pedir para vocês algo que ajuda demais esse projeto a crescer. Se você gosta da ideia da gente falar de festa, de te orientar, bagunçar junto, mas falando de festa, curte lá a nossa página, TikTok, Instagram, compartilha, marca o pessoal aí do segmento, do ramo, isso ajuda demais. Quanto mais pessoas assistirem esse projeto, mais a gente tem força, coragem e ânimo para falar mais de festa. Muito bom estar aqui com você, Orlando. Obrigado. Deus abençoe, Deus, os orixás, todas as energias, o que for preciso, axé, para que possa te abençoar e esse projeto crescer ainda mais. É isso aí, gente. Curte. Eu acho que às vezes a gente perde tanto tempo, né? Curte aí, vamos dar uma força aí nesse projeto, porque a ideia dele é trazer o melhor para vocês. E com certeza, a base que esse homem tem, o que ele está estruturando, eu acho que vem muita gente boa aí conversar com vocês. Muito bom. Obrigado, gente. Orlandito. É isso aí. Muito bom. Valeu.